Do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos mais uma vez ao nosso Vida Devocional, onde estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Mas antes de lermos a palavra e antes de orarmos até para iniciar esse momento, eu quero já pedir para você, para interagir com a gente, aí no chat do link aí das nossas redes sociais. Você que está pelo YouTube já pode deixar aí no nosso chat o seu pedido de oração, o seu comentário, a sua gratidão. Divide conosco aí a sua vida, compartilhe um pouquinho, que no final desse momento aqui de compartilharmos a devocional, nós vamos orar com você. E é uma alegria estar com você mais uma vez aqui nessa manhã. E vai abrindo aí comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Jesus está no barco. E aí, o que isso implica na minha e na sua vida? O que nós devemos fazer e como, na verdade, nós devemos descansar e confiar na presença do Altíssimo dentro do barco do nosso coração, né? Essa vida que está rumando para um lugar. Que lugar é esse? Para onde vai o barco da sua vida? Aliás, você tem estendido as velas e pedido para que o sopro do Espírito dirija o barco da sua vida? Ou será que muitas vezes você se sente como alguém que está à deriva? E muitas vezes até porque uma grande tempestade atingiu a sua casa, atingiu o seu coração, a sua mente, e você nessa manhã encontrou esse espaço aqui para receber esta palavra. Não tenha medo. Jesus está no barco do seu coração. E se ele ainda não está, o convite da graça nessa manhã é para que você abra as portas desse barco, né? Para que você dê lugar e deixe ele conduzir a sua vida. Por isso, nesse sentido, abrindo a sua Bíblia aí, você vai ler comigo Marcos 4, de 35 a 41, ou seja, os versículos ali da perícope, né, que a gente chama o trecho, Marcos 4, do versículo 35 até o 41, e nós vamos orar antes da leitura da palavra. Se você pode aí onde você está, feche os seus olhos e ore comigo. Deus, nós te louvamos nessa manhã. Bendito seja o teu nome em nossas vidas, que a nossa vida seja para a tua glória sempre, que o Senhor nos use para o teu poder e a expansão do teu reino, a fim de alcançar pessoas que ainda não te conhecem. Mas nessa manhã, de forma muito especial, nós rogamos e pedimos, fala conosco na meditação da tua palavra e assim, mais uma vez, nos transforma, Senhor, para que sejamos proclamadores dessa palavra e vidas sejam libertas nessa manhã, sejam alcançadas e consoladas em nome de Jesus. Amém? Então, de posse da sua Bíblia aí, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá bom, meu irmão e minha irmã? Você pode acompanhar na sua versão aí de preferência ou a que você tem à mão. Jesus está no barco e ele acalma toda e qualquer tempestade. Diz assim o texto sagrado: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é a palavra do Senhor. Por isso, eu quero compartilhar com você nessa manhã justamente essa mensagem. Jesus está no barco da sua vida, Jesus está no barco do seu coração. E é bem verdade que não é novidade para mim e para você que nós vivemos dias de problemas. O nosso país atravessa por muitas divisões. Um país que está polarizado em opiniões, em ideologias, mas também está dividido com problemas que são profundos, sociais, de carência e tantas outras coisas que acontecem, mas milhões de pessoas procuram desesperadamente
soluções para essas dificuldades. E elas vão colocar a sua âncora, elas vão colocar a segurança e muitas outras coisas, achando que essas coisas terrenas vão trazer algum tipo de esperança e segurança. Algumas pessoas, inclusive agora, que se aproximam às eleições, querem colocar a sua esperança na política. E nós sabemos que isso nunca vai ser a esperança que vai resolver a vida do ser humano, porque o próprio ser humano que muitas vezes se coloca lá como alguém que promete trazer algum tipo de solução, é falho, é pecador. Ou seja, eu e você precisamos, na verdade, da graça de Deus. E aí não devemos colocar, seja em qualquer tipo de tesouro, ou promessa, ou ideologia desse mundo, a nossa esperança, porque é fato que se você coloca até mesmo a sua segurança e a sua carreira e algum tipo de situação que você dependa totalmente da sua performance, veja, se a sua segurança está na sua carreira, e aí você tem a tendência a ser um ótimo profissional, e você diz ao seu próprio coração, enquanto eu estiver nessa posição, tudo vai ficar muito bem, ou seja, e quando eu chegar lá, eu vou ser alguém realizado, ou eu preciso ter alguma coisa para ser realizado. Aliás, se a nossa segurança muitas vezes está no relacionamento, quando a gente coloca essa esperança de que se eu tiver aquela pessoa, né, se enfim aquela pessoa for minha, uma palavra aí aos solteiros, afinal de contas, se um dia eu conseguir me casar, aí sim eu vou ser feliz. Será que essas coisas são a esperança? Porque, veja, se, por exemplo, a sua performance, a sua carreira é a sua esperança, se você chegar lá no topo, mas por alguma divergência, aquilo de desmoronar, você vai se encontrar totalmente frustrado e tudo pode vir a ruir. Aliás, se você coloca a esperança somente no relacionamento e um relacionamento sem Deus, se essa pessoa vier a te decepcionar, te trair, o seu coração vai desmoronar também. Por isso, querido irmão e querida irmã, nessa manhã, o convite da graça para você é para que você coloque a sua esperança, a sua âncora, você estenda as suas velas nas asas do Espírito, no sopro de Deus para a sua vida, e não nos sopros e nos ventos deste mundo. Por isso que todo aquele que é guiado por Deus, ele é guiado pelo vento do Espírito. Sabe que o Senhor tem a sua direção agora. Não podemos pensar que o convite da graça para mim e para você, e esse é o primeiro ponto nessa manhã, que uma vida com Cristo é, como algumas placas que a gente vê por aí, pare de sofrer. De modo algum, Jesus Cristo, nosso Senhor, prometeu que entrar para a aliança do seu reino, entrar para a família da fé, é a ausência de problemas, ou seja, Jesus está no barco. Mas isso não significa ausência de problemas. Não temos garantias de ausência. Veja aí, versículo 37. Ora, quando eles estavam com Jesus, quando eles estavam inclusive naquele barco, aliás, outros barcos seguiam a Jesus, e é isso que nós fazemos, nós seguimos a Cristo, e ao mesmo tempo ele despede a multidão e levantou-se um grande temporal de vento. Jesus estava literalmente com aqueles discípulos no barco, e mesmo assim, com aquele privilégio, né? Privilégio, andar com Jesus, né? Alguém já disse que o maior dia da humanidade não foi o dia que o homem pisou na lua, mas foi o homem-deus, o Deus-homem, vero homo, vero Deus, né? O Deus verdadeiro homem, verdadeiro Deus, pisou na terra. Esse foi o dia mais impressionante da humanidade. Que privilégio dos discípulos ter Jesus andando com eles fisicamente. Mas veja, a presença física de Jesus no barco não garantiu a ausência de problemas. Então, meu amado irmão e irmã, essas placas que dizem pare de sofrer, isso é um engano. Você entra para a família da fé, mas os problemas e as tempestades podem abater sobre a sua vida. E aí, eu quero que você perceba nessa manhã que esse problema que eles enfrentaram não foi um probleminha. E muitas vezes você se questiona. E muitas vezes você pode questionar até ao nosso Senhor, até o próprio Deus. Senhor, que tamanho de problema é esse que o Senhor colocou sobre a minha vida? Eu não tenho forças, eu não consigo enfrentar. E a verdade é que se você olhar o original aqui, dessa palavra aqui, olha, versículo 37. Grande temporal de vento.
A palavra aqui, o grande temporal, é megalê, que é a junção das duas palavras, né? Que é megalê, ou seja, grande temporal de vento. Megaleânimo, que é o sopro, né? Que é o vento. Isso denota para mim e para você que eles estavam enfrentando algo que nos dá a ideia de algo poderosíssimo, muito grande. Ou seja, quando você lembra aí de outras palavras que são utilizadas para mega, né? Você tem aí mega eventos, mega empresários, né? Ou seja, uma enormidade de problemas pode atingir a sua vida. Ou um problema muito grande que você não se sente capaz de enfrentar pode abater o meu e o seu coração. Nós não estamos livres disso, por isso que a presença de Jesus na minha e na sua vida não significa ausência de problemas, até porque Ele mesmo disse isso para mim e para você. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o que isso significa? Se o próprio Senhor Jesus está dizendo que nós teremos problemas, que podem ser pequenos problemas, podem ser problemas que a gente consiga lidar, mas pode ter problema que a nossa força terrena, o nosso dinheiro, a nossa confiança nas pessoas, a nossa confiança nessas coisas que acabamos de falar, seja o seu trabalho, a sua performance, seja o seu cônjuge até mesmo, você precisa da confiança total no Senhor Jesus. Então, essa presença de Jesus, eles, com o mesmo físico ali, eles passaram por grandes dificuldades. E, aliás, você não vai ser alguém mais especial do que o outro porque está sofrendo mais. Porque ao longo de toda a história, você deve colocar os seus problemas diante do Senhor Jesus, mas você também deve olhar com amor ao próximo. Porque tem muitas pessoas que, quando passam por grandes problemas, têm uma mania de se isolar e de não querer mais a comunhão com o próximo, de não querer, inclusive, prestar ajuda na obra. Ou seja, se você está passando por um grande problema nessa manhã, o desafio para mim e para você é: Jesus está no barco. Eu preciso continuar tocando a minha vida com Ele no barco. E por que eu preciso? Nós precisamos entrar, inclusive, no segundo ponto, que é fazer a nossa parte. E a nossa parte está na realização da fé em continuar a obra do Senhor. Então, meu amado irmão e minha irmã, quando você enfrenta um problema, você não pode se isolar e entrar em desespero e a vida parar. Você precisa continuar com essa fé operosa, crendo que Jesus no barco vai cuidar da sua vida e que você, inclusive, com a experiência da sua vida, Jesus usando essa mega tempestade na sua vida, para que você crie experiência, para que você tenha o seu caráter forjado, para que a sua fé aumente e você possa dar o testemunho a outras pessoas. É por isso que Deus está permitindo alguma coisa acontecer na sua vida. Não é simplesmente para que você sofra, mas é para que você seja treinado e exercitado a deixar pegadas que outros mais novos na fé possam seguir. Pense nisso. E é por isso que no segundo ponto dessa manhã, nós dizemos que se andar com Jesus e estar com Ele no barco não é ausência de problemas, nós também não estamos, por causa da presença dEle, dispensados de fazer a nossa parte. Você precisa fazer a sua parte. Jesus está no barco, Jesus está no seu coração, mas você precisa fazer a sua parte. E qual é a sua parte? Você veja comigo lá que os discípulos ficaram apavorados, né? Versículo 38. E os discípulos acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Esse tipo de pergunta foi uma pergunta de temor, de medo, de alguém que estava ali. Na verdade, outras traduções vão dizer assim: por que vocês são tão covardes? E muitas vezes nós nos acovardamos diante do problema e não utilizamos a nossa própria fé que o Senhor nos entregou como presente, porque a fé não vem de nós, mas é um dom de Deus. E se nós utilizamos esse dom deve ser utilizado com ousadia. Como assim, pastor? O senhor está pregando determinismo? De maneira alguma. Mas quando a palavra de Deus nos diz que nós podemos entrar com ousadia na presença dele, note que essa palavra ousadia significa confiança.
E confiança é essa fé inabalável como de uma criança que se lança nos braços do seu pai, porque confia que o seu pai vai segurá-la. Então, meu amado irmão e minha irmã, você precisa fazer a parte que lhe cabe. Ou seja, você não está dispensado e você não pode se acovardar diante dos mega problemas. Por isso, nessa manhã, você deve olhar para a hora da dificuldade e pensar, é agora que eu tenho a chance de demonstrar a minha fé. Veja como isso se inverte quando Jesus pergunta para eles no versículo 40, como é que ainda não tem fé? Por que vocês são tão medrosos? Ou por que vocês são tão covardes? Ou seja, o seu testemunho, a sua fé, precisa trazer outras pessoas para o reino de Cristo quando elas olharem para a sua experiência de enfrentar um mega temporal, ou seja, um grande problema, elas devem ver em você alguém forjado pelo caráter de Cristo, que não se acovarda diante dos problemas, mas olha para esses problemas e diz, problema, a minha confiança e a minha fé estão no Senhor Jesus Cristo. Por isso eu não vou temer e eu vou me agarrar a essa fé, eu vou me agarrar ao meu Senhor e vou enfrentar esse problema. Por isso, nessa manhã, se por um lado a presença de Jesus no barco não nos garante a ausência de problemas e nos mostra que nós não podemos nos acovardar e demonstrar a nossa parte, exercitando a nossa fé, inclusive para testemunho de outros, saiba que a presença de Jesus no barco nos garante um final feliz. Como assim, pastor? Um final feliz? Mas tem problemas que a gente não vence. Tem problemas que, na verdade, até abatem algumas famílias e por alguma doença as pessoas são levadas. Como assim, pastor? Todo final pode ser um final feliz? Sim, olhe comigo o versículo 39. E diz assim, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Ou seja, numa outra versão, houve uma grande bonança. Ou seja, grande bonança aqui é ao mesmo tempo a palavra mega. Se houve um mega temporal, com Jesus no barco sempre vai haverá uma mega paz sobre a sua vida, uma mega bonança sobre o seu coração. E por isso, nessa manhã, você é convidado a crer que a sua vida, seja aqui ou seja na eternidade, sempre vai ter um porto seguro, ou seja, você sempre vai ter um final feliz. Pode ser que para o seu mega temporal e o seu mega problema, pode ser que se resolva aqui agora, nessa vida, nesse pequeno trecho temporal, desse sopro de vida que você tem, desse momento que é muito curtinho, que você tem, na verdade, de toda a eternidade, que Deus já lhe garantiu. Pode ser que se resolva, que você receba a cura, pode ser que aquele relacionamento seja restaurado, pode ser que a sua vida financeira também seja recuperada, ou você tem aí uma porta de emprego, seja lá o que for, meu amado irmão, mas isso não é o ponto final da sua vida. Por isso que um final feliz com Jesus, veja que ele acalma um grande temporal, trazendo uma grande paz. É essa paz que excede todo entendimento que você precisa ter como âncora no seu coração. Ou seja, quem conta com Jesus no barco sempre terá um final feliz. E como eu falei, talvez alguém se pergunte aqui nessa manhã, no texto sagrado tudo terminou bem, mas qual é a solução, pastor, quando a pessoa morre? E aí eu digo para você nessa manhã, mesmo que você fique com grande temor, porque é isso que aparece aqui, versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se houve um grande temporal que abateu aqueles discípulos e Jesus trouxe uma grande paz por causa da sua presença no barco, eu e você precisamos desse grande temor de saber que Ele é o Rei, o soberano. Ele é o governante do universo. Ou seja, o que está denotado e conectado para mim e para você aqui é que aquele que ordena a criação, que ela se acalme e que se aquiete, não fará muito mais por mim e por você na restauração de todas as coisas? Ou seja,
O que Deus nos traz nessa manhã é que nós precisamos exercitar a nossa fé. Ao enfrentar problemas que não serão ausentes da nossa vida, mas pensando que aquele que governa todas as coisas no universo já nos resgatou para a vida eterna. É com Ele que nós temos esse final feliz. Ou seja, como eu falei no começo, no mundo nós vamos ter aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, ou seja, nós devemos ter força de vontade, crendo nessa fé que Ele nos entregou e principalmente confiando e crendo nele mesmo, que Ele vai resgatar a nossa vida para um final feliz que não se resume à resolução desses problemas no dia de hoje ou nessa vida efêmera, terrena, mas na ressurreição. Quando Ele vier buscar a sua igreja, o nosso porto seguro, a nossa terra prometida, a nova Canaã, o lugar onde ruma a nossa vida, o barco da nossa vida, é para o porto seguro que se chama Novo Céu e Nova Terra. Essa é a esperança do cristão. Ou seja, se a nossa vida se resume a isso, Paulo vai dizer, se eu não creio na ressurreição, miserável homem que eu sou. Porque nós não podemos nos agarrar somente a essa vida terreal, que é tão pequena e tão fugaz. Por isso, nessa manhã, meu amado irmão e minha irmã, o convite da graça é para que você creia que Ele, o soberano do universo, que venceu o mundo, por isso que Ele nos chama nessa manhã, não tenham medo, ou seja, vocês vão ter aflições, mas creiam em mim, porque eu venci o mundo. Essa é a palavra, o convite. Jesus está no barco e o rumo é a vida eterna com Ele. Confie nisso, entregue os seus problemas ao Senhor e o mais Ele fará, né? Confie no Senhor de todo o coração. Essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com você nessa manhã. Você não vai ter ausência de problemas. Você precisa fazer a sua parte exercitando a sua fé. E você precisa crer que Jesus Cristo no barco sempre trará um final feliz para a sua vida. Mas você precisa estar com Ele. Você precisa ancorar o seu coração nesse Cristo, que é o nosso sublime Senhor, que morreu por mim e por você, e ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Nesse momento agora eu quero orar com você, e já vou entrar aqui no nosso link, para que a gente possa compartilhar os pedidos de oração aqui, ao mesmo tempo orando com você. E creia nisso, Jesus está no barco da sua vida. O pessoal da técnica aqui, a nossa querida Duda já mandou o link para mim. E a gente está aqui, ó. Bom dia, peço oração pelo nosso país, diz a Aparecida. Sim, vamos orar pelas autoridades. A nossa confiança está no Senhor. Como eu falei, não pode estar somente na política, né? Mas a gente deve orar para que a Bíblia recomenda isso, que nós devemos orar pelos nossos governantes e pelas autoridades. Por isso, para que haja paz no nosso país. Patrícia Felipe fala aqui, assistindo da minha santa terrinha amada. Sou carioca, viu, gente? Pela graça de Deus, então ela está lá assistindo o Rio de Janeiro. E a Patrícia pede oração pela vida do seu filho, vida espiritual, para que Deus possa encher a sua casa e a sua família. Viu, Patrícia? A gente sempre se lembra que você teve aí a perda do seu esposo. Eu não esqueci, viu, querida? E você está nas nossas orações em nome de Jesus. A Marlene coloca aqui, bom dia, graça e paz. Peço oração pela minha vida e por todos da minha família. Amém, querida, vamos orar. A Marisa Mari, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. A Viviane Garcia também pede oração pela sua saúde. A Rosilene Muniz pede oração também pela sua saúde, pela sua mente e coração. Vamos orar por isso. E muitos outros pedidos chegando aqui, viu, amados irmãos? A gente está nesse momento aqui de oração com vocês e que Deus abençoe muito a sua vida. Nós agora entramos nesse momento muito especial aqui, da gente poder compartilhar os pedidos de oração, e se você pode, já deixa aí o seu pedido de oração com a gente. Vem com a gente aqui, deixando o seu pedido, e isso vai ser uma bênção, a gente poder orar com você, estar com você nesse momento. São muitos pedidos chegando aqui, mas a gente precisa orar para encerrar. A Lucilene Tardelli
pede oração aqui pela cirurgia da sua vista, né? Cirurgia de vista. Querida, vamos orar em nome de Jesus. A Dilma Novaes coloca aqui: bom dia, amados, nos ajude a viver essa palavra, amém. A despeito das lutas, não é isso, Dilma? Que Deus abençoe aí. Daniel coloca aí a oração, pede oração pela sua família, para que haja mais união, em nome de Jesus, que as nossas famílias sejam mais unidas. A Rosemary Valadares pede oração pela sua família. Amém, querido. Então, você já sabe disso, que eu sempre falo aqui toda manhã quando a gente compartilha o Vida Devocional. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ou seja, Ele é o Deus Onipotente. Ele é o Deus que está presente no barco do seu coração, ou seja, Ele é o Deus onipresente. E Ele é o Deus onisciente. Ele conhece o seu coração, Ele conhece os pedidos que você colocou aqui, e o convite para mim e para você nessa manhã é esse. Vamos orar ao Senhor, vamos entregar a nossa vida aos pés de Jesus. Então, não tenha dúvida que Jesus está com você o tempo todo, e você pode recorrer a Ele. Agora, não recorra de maneira acovardada, de maneira amedrontada, mas recorra com confiança àquele o qual está no trono da graça, cuidando da sua vida e da sua família. A Rosemary pede aqui oração pela vida do Eliseu, a Sueli pede oração por uma amiga que está fazendo cirurgia nas vistas, e assim Deus vai cuidando de cada um de nós, amém? Então, feche os seus olhos aí, quem quiser colocar mais pedidos, vai colocando. Os pedidos vão ser escritos aqui, mas Deus conhece a todos. E o nosso convite nessa manhã aqui é: vamos orar àquele que está no barco do nosso coração. Deus bendito, Deus amado, nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Agradecemos por tão grande graça e misericórdia, por Senhor ter nos alcançado. Nós não merecíamos, estávamos afundados no mar da vida, afundados no mar, na lama do pecado, e diz a Tua palavra que o Senhor nos retirou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Ou seja, o Senhor nos trouxe à tona, o Senhor nos faz respirar, assim como um dia Pedro andou sobre as águas contigo, mas ao olhar para as coisas da vida, ao olhar para o vento e tendo medo, afundou. Nós clamamos nessa manhã e pedimos: salva-nos, Senhor, ou seja, nos resgata do nosso próprio medo, nos resgata, Senhor, e nos perdoa do peso do nosso pecado, e nos dá a mão nessa hora, Senhor, porque muitas vezes nos amedrontamos e olhamos para as coisas desse mundo. Mas em nome de Jesus nós queremos te pedir: sonda os corações dos meus irmãos e das minhas irmãs que colocaram aqui os seus pedidos de oração, e até mesmo aqueles que não puderam, mas o Senhor tem cuidado dos seus filhinhos. E nós te pedimos, Senhor, traz uma bênção especial sobre a vida de cada família aqui representada, para que na resolução desses problemas a glória seja devida ao Teu nome, a glória seja dada ao Senhor, que é o soberano e cuida de cada um de nós, mas que possamos entender que a nossa intimidade com o Senhor é o que mais precisamos. Essa confiança que muitas vezes pensamos que não vai haver problemas, mas que essa confiança e essa fé sejam exercitadas em nome de Jesus. E que ao mesmo tempo saibamos que nós estamos rumando para a Nova Jerusalém, que o barco da nossa vida está com o Senhor e é para lá que nós vamos. Por isso, não nos deixe, Senhor, que os nossos olhos fiquem fixos nessa terra ou nas coisas desse mundo, mas que possamos sempre olhar para o alto, para o alvo, que é o Senhor, o consumador, autor e consumador da nossa fé. Por isso entregamos tudo isso nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor soberanamente traga a solução e a necessidade, aquilo que é necessário para a vida de cada família, mas que o Senhor cuide, trazendo consolo e conforto a cada um de nós. É no nome santo de Jesus que oramos. Amém. Amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a sua vida. Foi uma alegria compartilhar com você nessa manhã. E até o próximo. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo Vida Devocional.